dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma EBD Interativa, nossa última do mês dos jovens. Que pena, hein? Já estamos finalizando o mês dos jovens, já estamos aqui na nossa última EBD Interativa. E olha só, para a gente finalizar com chave de ouro, eu consegui trazer um grande amigo meu para falar para a gente aqui nessa manhã, nessa EBD, para todos nós. Um amigo meu que, cara, tá morando bem longe, hein? Ele morava bem perto, mas agora ele tá bem longe. Ele vai contar um pouco aí da história dele, de tudo que ele tá vivendo nesse novo tempo. E eu quero que vocês recebam muito bem aí nosso amigo Pastor Júnior. Deixa eu colocar ele aqui na conversa com a gente. Ei, E aí, pastorzão, tudo bom, meu amigo? tudo jóia, graças a Deus. E com você, tudo certinho? Bem, bem demais, graças a Deus. Cara, que saudade de você, hein? Agora estamos tão longe, né, rapaz? Rapaz, saudade enorme, né? Agora a gente tem que tomar café virtual, né? Rapaz. Tomar um café, né? Almoçar presencial, mas a gente faz isso tudo virtualmente agora, né? Graças a Deus. Pior que é verdade. Pastor, muito prazer, cara, ter você aqui com a gente. É um prazerzão. Pessoalmente, né? Um amigo pessoal meu, amigo pessoal do pastor Alisson. Foi até legal aí para o pessoal saber, né? Quando a gente estava convidando as pessoas para fazer EBD. Aí eu já tinha falado com o pastor Júnior, já tinha marcado com ele. Aí o pastor Alisson falou assim comigo: Ô Felipe, você não vai chamar o pastor Júnior também, não? Aí eu falei assim, rapaz, já está até agendado, fica tranquilo. Você vê que a gente está bem sincronizado aí nessa questão de amizade, né? E de confiança, isso é muito bom, né, pastor? Que bom, que bom. Eu que fico lisonjeado e agradeço aí o convite, Filipão, Pastor Alisson, agradeço a confiança, né? Vocês são gente nossa, né? Mora no nosso coração, apesar da gente estar longe aí, nós estamos aqui, vamos completar 2 anos aqui. Completamos, na verdade, a semana passada, 2 anos, né? E a saudade é enorme, tudo. E eu agradeço aí o carinho de vocês, a lembrança, né? E vai ser um privilégio a gente poder estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, né? E compartilhar com vocês aí da Igreja Betânia também. Um privilégio enorme, né? Muito obrigado. Pastor Alisson, um beijo para você também. Obrigado por ter aceito o convite. Pastor Alisson também esteve com a gente aqui há um mês atrás, um mês e meio atrás, participando de uma live que a gente faz aqui. Foi muito legal, foi muito bom, né? Então, um privilégio estar junto sempre com vocês aí, Filipão. Muito bom mesmo. Show de bola, Obrigado. meu amigo. Poxa, a alegria é toda nossa. Então vamos lá, pastorzão. Seguinte, cara, a gente está agora, você está com a chave de ouro na mão. A gente vai fechar com chave de ouro aí com a sua palavra, com aquilo que Deus colocou no Rapaz, que seu coração. responsabilidade, meu. E aí a gente vai estar finalizando hoje nosso ciclo, né, de EBDs aí do mês dos jovens. O pastor Alisson liberou para que a gente fizesse essas EBDs aí nesse mês para toda a igreja. A gente ainda continua com a EBD interativa, né, online. A gente ainda não está se reunindo para fazer a EBD aqui por enquanto, mas pode ficar à vontade, pastorzão. E a gente continua aí trabalhando esse tema de metamorfose. A gente acredita que estamos vivendo esse tempo de mudança e que é a oportunidade que nós estamos tendo que nenhuma outra geração teve para trás e nenhuma outra vai ter para frente, né? Então é um momento que a gente tem a oportunidade de dar uma virada radical na nossa vida, de mudar completamente nossa forma de agir, de pensar. E eu acho que é um pouco disso que você vai falar com a gente hoje. Você já deu uma palhinha aí, mas fica bem à vontade, tá, meu amigo? Eu vou deixar só você na tela aí. Se precisar qualquer coisa, é só chamar e a gente está aqui te ouvindo aí com todo carinho, tá bom? Fica à vontade Show de aí. bola. A gente faz o seguinte, ô Felipe, a gente começa aqui, eu vou dar uma palavra, e depois a gente entra e tabela junto um pouquinho, como eu falei com Claro, você. Vai ser top, bom, né, a gente fazer um papo bem interativo mesmo, bem legal. top de linha. Show de bola, pastorzão. Fica à Tá vontade aí, bom, hein? meu amigo. Obrigado, Valeu. Filipão. Um abraço para você, querido. Show. Primeiramente, bom dia, muito bom dia a você que está nos assistindo aqui. Quero dizer que é um privilégio poder estar participando dessa EBD de jovens aí, na verdade, liderado pela juventude da Igreja Batista Betânia, mês da juventude, trabalhando aí sobre metamorfose, né? Eu quero dizer a você o meu muito obrigado pelo convite, pela confiança, pastor Alisson, pastor Felipe, que Deus continue abençoando demais vocês, né? Muita saudade de todos vocês. Quero dizer também que eu sou muito suspeito para falar no mês da juventude, porque jovem é um assunto que sempre me encantou, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente com o pastor Davidson aí na igreja do Monte Cristo,
trabalhamos durante 6 anos juntos ali, e eu tive a oportunidade de pastorear a juventude da Igreja Batista do Monte Cristo. Privilégio enorme que Deus me deu também. E agora Deus nos trouxe para cá, trouxe a mim e a minha esposa, Sharon. Estamos aqui em Orlando, completando 2 anos aqui. Estamos trabalhando na Igreja da Família, né? Antigamente era a primeira igreja batista de Windermere, uma cidade satélite da cidade de Orlando, aqui, e agora, em função do crescimento, da expansão da igreja, precisamos retirar do nome da igreja a localidade, e agora a nossa igreja tem o nome de Igreja da Família. Estamos em outras cidades, além de Windermere e Orlando, né? Então é um privilégio estar aqui com você. Quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Em momento algum eu quero que você ouça aquilo que eu vim falar, mas o que eu tenho pedido a Deus é que Deus me use apenas como um instrumento e como ferramenta na mão dele, nesse processo de transformação, né, na sua vida e nesse processo de transformação na minha vida também. Estamos juntos aqui sendo transformados, estamos juntos passando aí por essa metamorfose, né? E que é exatamente a temática do mês de vocês, metamorfose, e eu queria hoje estudar com vocês as 3 dimensões da metamorfose espiritual, né? Deus tocou o meu coração para que a gente pudesse falar aí, não só a juventude, mas a toda a igreja, sobre as 3 dimensões da metamorfose espiritual. Antes da gente entrar especificamente nessas 3 dimensões, eu queria fazer um pano de fundo e a gente poder olhar um pouquinho também para trás. Sei que vocês já tiveram outros pastores aí, tiveram aí o pastor Léo, o pastor Jader, pastor Felipe, o próprio Felipe Stoduto também, pastor Felipe Stoduto aí com vocês, né, ministrando ao longo do mês. E já foi falado bastante sobre metamorfose, mas eu queria entrar e introduzir a nossa lição falando um pouquinho justamente sobre esse processo transformacional, né? Um processo de metamorfose, né? Então já foi falado sobre o processo da lagarta que se torna em borboleta, foi falado também que é um processo e que não pode pular estágios, não pode pular etapas, e que as etapas e estágios precisam ser respeitados, né? E isso eu queria abrir um pouquinho, a gente falar um pouquinho algumas outras áreas sobre transformação, né? Então, quando a gente olha aí para o processo fabril, né, a cidade de Volta Redonda é uma cidade fabril, né? Isso quer dizer, tem muitas fábricas aí, e as fábricas, elas trabalham com o processo de transformação, isso mesmo, ela pega o material, a matéria-prima, o insumo, entra com o processo e você tem a saída de um outro produto, né? Então, o insumo, por causa do processo, é transformado em produto final, produto acabado. E aí, por exemplo, alguns exemplos de trabalho, né, que inclusive aí em Volta Redonda tem alguns processos de fabricação, processo de transformação. Se você olhar o processo de fundição, né, então a todo lugar que você andar em Volta Redonda, você vai olhar as tampas de bueiro, são feitas através do processo de fundição. Então você pega o metal e ele é transformado numa tampa de bueiro. Você pega também aí a própria SSN, trabalha com outro processo de transformação, que é o processo de laminação, né? Então ela pega ali uma chapa bruta, né, um tarugo bruto, e transforma em chapas fininhas. São essas chapas aí que são utilizadas na chaparia de carros, que vão a Porto Real, e em Porto Real são estampadas e são transformadas em chapas de carro. Então você olha, desde o tarugo até a chegada da chapa, o que aconteceu? Foi-se o quê? Um processo de transformação. O material é o mesmo. O material é aquele tarugo que entrou na linha de laminação, saiu como bobina, saiu como chapa, chega em Resende e aí ele é estampado e é transformado. Esse processo é o processo chamado de metamorfose. Morfo, né? Vem de forma, então é mudança da forma, é transformação. Quando a gente pega um outro processo também muito conhecido, que é o processo da forjaria, né? E esse é muito trabalhado, muito falado, que é o processo que você transforma o metal, né? Um pedaço de metal em facas, um pedaço de metal em espadas, né? Então é um processo também muito conhecido, né? Você leva no calor, traz aquele material incandescente, começa a malhar
aquele material até que você tenha o formato da espada, até que você tenha o formato da faca. Né? Então, são vários processos de fabricação, processos de transformação. Então, vimos aí o processo da lagarta, vimos esses processos de fabricação, os processos fabris, mas também tem um processo educacional, e esse processo educacional, ele é o processo que faz você ter uma metamorfose agora. Você entra como estudante e sai como profissional. Então, você entra como um estudante na faculdade e há um processo educacional que transforma você de estudante a profissional. Coisas interessantíssimas. Então, para a gente entender um pouquinho o que é metamorfose, a gente precisa realmente passar e olhar para todos esses processos. Algumas coisas são muito similares, algumas coisas são extremamente parecidas, muito embora você fale o que eu tenho a ver com uma espada, o que eu tenho a ver com uma tampa de bueiro, o que eu tenho a ver com uma borboleta, o que eu tenho a ver com esse processo educacional. Eu quero dizer para você que isso tem muito a ver. Por quê? Porque algumas coisas, elas são inerentes ao processo de transformação. E aí isso vai afetar diretamente por que nós somos tão difíceis de aceitar mudanças e de aceitar transformação em nossas vidas. Nossa natureza, naturalmente, né, ou nossa natureza tem por essência uma resistência às mudanças. As mudanças ou a transformação, ela implica em alterações das condições de contorno. E é aí que a chapa esquenta, e é aí que o filho chora e a mãe não vê. Né? As condições de contorno, elas são fundamentais para um processo de fabricação, para um processo de transformação, para um processo de mudança. Todas as condições de contorno, elas estão diretamente e são diretamente responsáveis no processo de transformação. Quando você olha para esse processo fabril, normalmente você trabalha o processo, não só o fabril, mas o processo educacional, o processo da natureza, a gente vai ver que algumas condições de contorno, elas são levadas a condições extremas para que a mudança possa ser feita. Essas condições de contorno são temperatura, pressão, estresse, força. Então, quando você olha para a lagarta no casulo, ela precisa fazer força para que ela possa estar pronta e se transformar numa borboleta. Quando você olha para o material em processo de transformação, ele precisa, na sua grande maioria das vezes, passar pelo fogo, ser altamente aquecido, ser levado a uma condição de contorno desconfortável para ele, para aquele objeto, para depois ele ainda também o quê? Ser pressionado, para ele ser martelado, para ele sofrer ainda até chegar ao objeto final ou ao produto final. Normalmente as condições de contorno elas são levadas ao extremo pelo gerente de processo. Isso mesmo. Todo processo de mudança, todo processo de transformação, ele tem um gerente de processo, e esse gerente de processo ele sabe exatamente quais são as condições de contorno necessárias a serem levadas ao extremo para que aquela mudança possa acontecer. Olha que coisa interessante, se você não conseguir levar a temperatura na temperatura adequada, se você não conseguir aquecer o metal na temperatura adequada, você não vai conseguir transformar um metal numa espada, numa faca, no processo de forjaria. Se você não passar pelos 4 anos dentro de uma faculdade, 3, 4, 5 anos dentro de uma faculdade, dependendo do curso que você vai fazer, você não vai ser transformado de um estudante a um profissional. O objeto, para ser melhor, para que ele tenha um melhor valor agregado, ele precisa ser transformado. Isso mesmo. Quando você pega barras de metal, elas têm um valor. Quando você pega portas de carro, quando você pega capuz de carro, eles têm um valor agregado muito maior. E o interessante, e é importante, eu quero que você sempre lembre disso, que o valor agregado, ele não está só em função ao material, mas ele está em função do processo que o gerente do processo soube aplicar nele. Então, se você pega um material e aplicar um processo de transformação nele, que ele seja gerenciado da forma correta, ele vai sair um produto final muito melhor e com valor agregado muito maior. Chama atenção para essa palavra processo.
né? Lembrando que nenhuma etapa pode ser perdida, nenhuma etapa pode ser pulada. Se você pular em algum desses momentos, nesse processo, você não consegue obter o objetivo final, que é um produto de boa qualidade. Você vai virar e falar assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? A nossa vida também está em processo de mudança. Eu e você estamos em processo de transformação. Quem é o gerente do processo de transformação é Deus. Ele está lá de cima olhando e ele ajusta as condições de contorno da nossa vida. Ele esquenta as situações de acordo com aquilo que ele sabe, que ele espera ou que ele deseja que nós sejamos. Então, eu quero convidar você a olhar para dentro de você e ver quais são os processos de transformação que Deus tem feito na sua vida. Quando eu falei que nós somos resistentes à mudança, é porque a mudança dói. Esses processos, eles não são processos simples, eles são processos que nos levam à dor, eles nos levam à exaustão, nos levam ao estresse. Mas eu quero dizer para você que, no final, nós sairemos um produto com valor agregado muito melhor, não por nós, mas pelo processo que o gerente do processo, o nosso Deus, colocou dentro de nós. Nós estamos agora passando por um momento de transformação única. Estamos passando por um momento de transformação sem precedentes, que é o processo da pandemia. A pandemia afetou todas as áreas do mundo. Não tem uma pessoa sequer que não tenha sido afetada, direta ou indiretamente, pela pandemia. E a pergunta é, como nós sairemos desse processo? Como você e eu vamos sair desse processo? Será que nós estamos entendendo que isso também é um processo de Deus e que Deus está usando esse processo para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar cristãos melhores, para nos tornar para nos levar ou nos elevar a um outro patamar de responsabilidade espiritual, de responsabilidade de relacionamento com Deus? Todos nós precisamos passar pela metamorfose espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Um texto de Jeremias, capítulo 5, do versículo 30 e versículo 31, se você quiser abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, é um texto que Deus me deu num dia que eu estava fazendo uma meditação, e esse texto falou ao profundo do meu coração. Dentro da pandemia, estava meditando, e a palavra do Senhor veio através desse texto falando assim, uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Olha, você consegue entender? Você consegue fazer um paralelo do que está sendo falado aqui com o que muitas das vezes nós temos vivido ultimamente? Cristãos que muitas das vezes não passaram ainda pelo processo de transformação, ou que têm parado seu processo de transformação, que têm feito coisas que não agradam ao Senhor, que têm vivido uma vida que não é uma vida para agradar ao Senhor e que muitas das vezes essa metamorfose espiritual ainda não aconteceu. Pessoas que estão dentro da igreja, que têm cheiro de crente, que têm cheiro de gente transformada, mas que os frutos não dizem que são pessoas transformadas. Você pode entender isso nesse texto que a gente leu, e você pode ver que Deus está falando que é uma coisa horrível e espantosa. Isso quer dizer, é uma coisa que não agrada ao nosso Deus, é a gente ter cheiro de crente, a gente ter jeitinho de crente, mas a gente ainda não ter passado pela metamorfose total, uma metamorfose completa, uma metamorfose que realmente traga mudanças significativas, não só mudanças em aspecto, mas mudanças no profundo do nosso coração. Todos nós precisamos passar por essa metamorfose. Metamorfose espiritual, ela é um processo de renovação do âmago da nossa consciência. É algo muito mais profundo do que simplesmente uma perfumaria. É algo que vai entrar no âmago, no profundo, na essência da nossa consciência e vai fazer essa transformação. Eu sei que vocês já estudaram aí o versículo de Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, que vai falar
que essa transformação ela acontece pela renovação da mente, isso quer dizer, pela metanoia. Quando nós temos uma mente renovada, aí sim nós somos o quê? Verdadeiramente transformados. E é isso que eu estou falando, o processo de renovação, o processo de transformação ou de metamorfose espiritual, ele é uma renovação da nossa mente, do nosso pensamento, né, do âmago da nossa consciência. Isso quer dizer, uma renovação, é um processo de renovação da nossa consciência, da nossa essência. E isso quer dizer que é o quê? É um processo de santificação. Isso mesmo. Muitas das vezes nós até estamos dentro da igreja, temos cheirinho de crente, temos carinha de crente, temos cara de piedoso, mas a nosso processo de santificação, ele está completamente parado. O escritor John Murray, no seu livro que é intitulado Comentário Bíblico Fiel de Romanos, ele vai falar o seguinte: a santificação é um processo constante que combate a estagnação, complacência e ao orgulho da realização. Você consegue entender a profundidade do que ele está falando aqui? A santificação é um processo constante. Primeiro, santificação é um processo que, uma vez que eu aceitei Cristo, ele começou e ele não pode parar. Segundo, ele combate a estagnação. Não deixa a gente ficar estagnado, não deixa a gente ficar parado. Ele combate que é a complacência. Isso quer dizer a gente olhar para a gente mesmo e ser complacente com a nossa vida, com as nossas atitudes, né? E ela combate também ao nosso orgulho de realização. Porque nós não realizamos nada, quem realiza alguma coisa é Deus dentro e através de nós. E aí, olhando para essa transformação que nós precisamos, olhando para essa santificação, olhando para essa insatisfação que eu vejo Deus falando aqui em Jeremias, mas que eu vejo hoje também, quando a gente olha de uma forma mais ampla para o cristianismo, né? Não para o cristianismo, mas para as pessoas que se dizem cristãs, para as pessoas que se dizem servas do Senhor, né? Essa inconformação que eu quero convidar você a gente falar sobre 3 coisas, ou as 3 dimensões da transformação espiritual, ou as 3 dimensões da metamorfose espiritual. E aí eu quero chamar o Felipe está aí com a gente. Felipe, pode vir aqui para a tela também, vamos debater um pouquinho sobre essas 3 dimensões do processo de metamorfose espiritual. Beleza? Esse texto de Jeremias, ele é muito profundo, né, Felipe? E demonstra assim, uma insatisfação com uma mesmice ou uma insatisfação com as atitudes que muitas das vezes nós demonstramos, até temos cheirinho de ter, né? Parecemos, né? O antigo Denorex, né? A galera não vai nem lembrar disso, né? Que parece, mas não é. E que, na verdade, não trazem frutos e não produzem frutos. Exatamente, é o fake, né? É o fake, né? Hoje, o filtro que você põe ali, dá uma carinha, mas no final não é nada daquilo, né? Ou, se a gente pode falar, são as máscaras, né, que a gente tem usado hoje aí, né? Se a gente tiver atualizado aí com a pandemia, são essas máscaras aí, né? Só que Deus não nos vê de máscaras, né? Ele nos vê na essência, né? Ele nos vê no âmago. E aí eu trouxe aqui o texto de Filipenses 4, versículo 8 e 9, que vai começar a falar um pouquinho dessas 3 dimensões aí, né? Que aí eu gostaria que a gente estivesse trabalhando. Por último, irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras quanto com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Né? Numa outra versão, que é a versão ARA, né? Que é a revista atualizada, na primeira parte ele vai falar assim, ó, no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
E aí eu queria que a gente começasse aqui, Felipe, a conversar um pouquinho exatamente sobre essa primeira dimensão, que é o pensar, né? A metamorfose espiritual, ela começa no pensar, né? Ela passa pelo pensar, né? E a gente viu lá que a transformação ela começa na renovação da mente, mas ela não para por ali, ela começa pela renovação da mente, né? E aí quando a gente olha para esse texto, a gente é convidado a refletir sobre pensar. O que a igreja tem pensado hoje, cara? O que a igreja tem passado, né, na mente da igreja? Quais são as preocupações? Quais são os pensamentos que a igreja tem passado? Vamos debater um pouquinho sobre essa questão, Felipe? Sim, uma coisa interessante que você falou aí, pastor, no processo natural da natureza, uma larva, né, uma lagarta ali, ela não precisa fazer nada para ela entrar no processo de metamorfose. Ela vai cumprir os requisitos naturais dela e ela vai entrar no processo de metamorfose. Mas nós, humanos, a gente começa através do pensamento, do querer, né? A mente vai trazer esse querer, essa vontade de querer mudar. Isso não é muito natural para a gente. O natural para a gente é permanecer na nossa zona de conforto, naquilo ali que nos dá tranquilidade, que nos dá uma certa calma e acaba tirando da gente essa vontade de querer mudar. Então, são poucos os que querem mudar, mas os que querem mudar realmente têm causado um grande transtorno no mundo. A gente pode usar, né, essa frase aí dada aos discípulos. Mas o que a igreja está pensando hoje, né, rapaz? É uma boa pergunta, porque vivemos um tempo de esvaziamento, né? Eu percebo e converso com muitos líderes e amigos, e a gente percebe uma época de esvaziamento. Até uns 3 domingos atrás, o pastor Alisson, ele abriu o coração também em um dos cultos, falando exatamente isso, que os templos reabriram, mas estão vazios, mas os shoppings estão lotados, continua tudo lotado, né? Então, qual é o pensamento da igreja para esse momento, né? E o Filipão, eu queria até extrapolar um pouquinho, além da gente falar da igreja comunidade, né? Vamos falar da igreja indivíduo, né? O que a igreja indivíduo tem pensado nesse momento? Será que a igreja indivíduo tem olhado para esse momento que nós temos vivido e tem entendido que isso faz parte do processo transformacional de Deus? Né? Ou é simplesmente o acaso? Ah, não, aconteceu e agora a gente está sofrendo e aí fica lá se lamentando, lambendo as feridas, ou entende que faz parte do processo transformacional de Deus e que a gente precisa ter agora uma mente o quê? Renovada. Nossa mente já não pode ser mais uma mente de pessoas que não têm um relacionamento com Deus, mas sim agora uma mente transformada, e não transformada por nós mesmos, mas uma mente transformada por Deus, uma mente que Deus colocou a mão dele ali e transformou, mudou, né? E aí, porque ele mudou, né? Porque ele transformou a minha mente, eu já não penso mais como eu pensava antigamente, né? E aí a minha forma de pensar é nova. Tanto é que no versículo de Romanos ele vai falar, né, que a transformação ela acontece pela renovação da mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa dizer que nós só vamos conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós tivermos uma mente renovada. Por quê? Porque os parâmetros de uma mente que não é renovada não vão entender o que é uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vão entender que cumprir a vontade de Deus é bom, perfeito e agradável. E aí sim eles vão ficar agora numa comparação do que é a vontade deles contra o que é a vontade de Deus. E olha o que é top, né? Aí a palavra é renovada. E as pessoas estão confundindo muito isso hoje com atualizada. Não é que você esteja atualizado com o mundo, com tudo que está acontecendo no mundo, com as novas tecnologias, com as últimas coisas que está acontecendo, que prova que você realmente sofreu uma metamorfose, uma transformação. Porque a renovação desse novo tempo que Paulo fala, né? Eu entendo, pastor, que é exatamente a gente estar vivendo um tempo novo e saber se adaptar segundo o que a Bíblia nos ensina a esse tempo. E não se atualizar com os tempos novos. Sábado passado, eu e o pastor Alisson, a gente fez um programa chamado Upgrade.
no sábado para os jovens. E a gente Uhum. respondeu perguntas sobre sexualidade. E uma coisa que nos chamou a atenção foi exatamente isso. Na nossa época, a gente falar de sexo antes do casamento era algo que era quase que impensado. Era algo que era muito puro para poder preservar, era algo que se preservava muito. E agora não. Agora a gente tem uma leva na qual os casais vivem uma vida sexual ativa e que está tudo bem. Mas é por quê? Porque eles estão se atualizando ao mundo e não se conformando e se renovando com o entendimento da palavra de Deus. Só quem se renova no entendimento da palavra consegue interpretar esse novo tempo e viver o que Deus quer e não o que o mundo está te impondo, né? Exatamente. Mas, ô Felipe, o que tem acontecido? Nós pensamos, né, da mesma forma que as pessoas costumam falar assim, que você é o que você come, eu costumo dizer que nós pensamos aquilo que nós estudamos, certo? Se eu não estudo a palavra de Deus, eu não vou conseguir ter uma mente transformada. Exatamente, Se eu não me exatamente. aprofundo no É relacionamento com isso. Deus, eu não vou conseguir ter uma mente transformada. Só que sabe o que acontece? A gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm pensado nas preocupações da vida. A preocupação é pagar o boleto de amanhã. Enquanto a gente deveria estar olhando para a garantia daquilo que Deus tem para nós no porvir. Enquanto eu estiver olhando e mendigando para as coisas que eu tenho que pagar amanhã, eu vou esquecer as coisas que estão no porvir. E quando eu esqueço as coisas que estão no porvir, o meu relacionamento com Deus ele passa a ser ele passa por um segundo plano. E as coisas que estão aqui na Terra passam a ser o primeiro plano. E aí eu não me mergulho no conhecimento da palavra de Deus, eu não mergulho naquilo que Deus tem para mim, e a minha mente passa a ser o quê? Não ser transformado. Não ser transformado. Né? Então, Exatamente. esse é o que eu tenho visto hoje. Né? Por exemplo, você olha para a pandemia, né? A igreja medrosa. E quando você olha para. E eu não estou falando aí de a igreja abrir porta, eu estou falando igreja indivíduo, indivíduos vivendo no medo, indivíduos vivendo no terror. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o amor lança fora todo medo. Cara, o que tá como base nesse meu medo? Será que eu não tenho um relacionamento com aquele que me amou? Será que o meu relacionamento com aquele que me amou, ele está limitado? E aí a gente olha o que está passando no pensamento da igreja. Se a gente para e entende que a igreja está realmente firmada naquilo que é a vontade do Pai, entendendo que a vontade do Pai precisa ser realizada aqui, cara, apesar das minhas preocupações, apesar de tomar cuidado com todas as recomendações, eu não vou viver no medo, eu vou viver o quê? Para propagar o evangelho do Pai. Eu gosto e queria trazer para a gente conversar um pouquinho sobre alguém que teve uma mente transformada assim numa forma tremenda. O cara estava no meio da chapa fervendo lá. Às vezes a gente fala assim, nós estamos passando a pior coisa que poderia estar acontecendo. Cara, a gente olha para a Bíblia e a gente vê homens e mulheres que passaram situações muito piores, e um desses casos é o caso de Daniel. Cara, Daniel foi levado como prisioneiro, foi levado como refém, ele teria que agora se submeter a um outro governo, e aí quando ele chega, eu gosto demais desse texto, o texto de Daniel 1:8 demonstra que ele teve um pensamento totalmente renovado. A palavra de Deus vai falar assim, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Cara, será que a nossa igreja, nós temos assentado no coração também não se contaminar com os manjares do rei? Aqui a ideia é mais do que não se contaminar com os manjares do rei, mas é de fazer a vontade de Deus, de cumprir o desejo de Deus, mesmo em meio à pressão. Daniel estava sofrendo a pressão. Daniel teve uma oportunidade única. Ao mesmo tempo que ele estava sofrendo pressão, ele foi levado para dentro do palácio, e no palácio foi oferecido as melhores coisas para ele, os melhores manjares, a melhor comida. E aí ele vira e fala assim, não, porque isso não é a vontade de Deus para mim. Será que nós, como igreja hoje, temos tido o mesmo nível de pensamento que Daniel teve? Né? E aí a gente vê que tudo começa no pensamento. Quando a gente olha ali e a gente vê que Daniel, né, esse é só o começo da história de Daniel. Né? Estamos aí no versículo 8 do primeiro capítulo, né? Logo depois que ele chega ali no palácio, e aí
ele assenta no seu coração, não se contaminar. A partir do momento que ele assentou no seu coração, que ele definiu, que isso ficou claro para ele, a vida dele foi para um outro patamar. O que a gente decide na mente é o que o corpo e a nossa vida vai reagir, né? Olha que interessante. Exatamente. Que aí vai caminhar para os outros dois, as outras duas dimensões próximas, né? Então a gente começa com uma dimensão que é a dimensão do pensar, que eu diria que essa dimensão seria a dimensão basilar. Ela é a dimensão que é a base para as outras próximas dimensões. E aí a segunda dimensão é o falar, né? O falar. Então, se eu tenho agora um pensamento transformado, a minha fala será transformada também. Né? O que a igreja tem falado? Né? Quais são as conversas que a igreja tem tido? Né? Eu fico, às vezes, pensando quais são as conversas que a igreja tem tido. Porque, e quando eu estou falando isso, eu não estou falando as conversas de domingo, porque as conversas de domingo são santas demais. As conversas de domingo, quando eu e você estamos ali depois do culto, pô, é filezão. Agora, o que acontece quando eu e você, quando você está lá na Unimed trabalhando, quando eu estou aqui na minha vizinhança, quais são as conversas que a gente tem? O que está no WhatsApp, né? No histórico do WhatsApp, né? Aí, com quem que eu tenho conversado? Primeiro, com quem que eu tenho conversado no WhatsApp? E quais são os níveis de conversa que eu tenho conversado no WhatsApp? Exato. Se a gente extrapolar um pouquinho, né, nós estamos vivendo aí esse período agora do tudo virtual. O que as minhas redes sociais têm falado? Fala muito, hein? Cara, o que as nossas redes sociais têm falado, Felipe? Eu tenho vivido assim, em crise, e Deus sabe disso, alguns amigos também sabem, eu tenho tido a oportunidade de compartilhar. Cara, eu vejo o cara colocando, né, no Facebook, no Instagram dele, cara, foto do time, foto torcendo, foto do político, foto da comida que ele mais gostou, mas eu não vejo o cara colocando a foto de um texto que ele leu e que Deus tocou e transformou a vida dele. O que nossas redes estão falando, cara? Nós estamos no meio da pandemia, nós somos a igreja, aquele que é para levar esperança, né? Nós somos aqueles que levam a esperança. Por quê? Porque nós já recebemos essa esperança e agora nós precisamos levar, nós já fomos empoderados. Atos 1 vai falar, né, que o poder do Espírito Santo está sobre nós para que nós possamos ser testemunhos. O que a minha rede social está falando? O que a sua rede social está falando, né? E aí eu fico em crise com isso, cara. Porque se eu já tenho um pensamento renovado, cara, o meu falar, aquilo que eu digo tem que ser renovado também, tem que ser transformado, né? E eu vejo a gente, às vezes, vivendo essa crise, né? No meio de uma pandemia, a gente podendo entregar água e a gente está dando seca, cara. As pessoas vêm buscar e não tem nada que vai trazer esperança, nada que vai trazer consolo, nada que vai trazer conforto, né? E aí, é claro que eu não estou generalizando, mas eu estou olhando assim, o que a igreja tem pensado, mas o que a igreja tem falado também, né? Então, quando a gente olha, eu acho que se a igreja, né, a gente se orgulha em falar que a igreja está crescendo, eu acho que, assim, efetivamente, se a igreja estiver crescendo saudável, ela vai fazer transformação, ela vai trazer transformação, ela vai trazer mudança. Senão vai ser igual essa igreja aqui de Jeremias 5:30, né? Os profetas falam mentira, os sacerdotes acobertam e o pior, o povo gosta. Cara, é circo, né? Aí não é igreja, é circo. Exatamente. Exatamente, meu amigo. Caramba. E isso é muito importante para os dias de hoje, cara, porque é a oportunidade que a gente está tendo de, como igreja, a gente falar do amor de Cristo. Tem muitas pessoas que estão sedentas, cara, estão em busca mesmo. Eu mesmo tenho atendido e conversado com muitas pessoas que não são da igreja. E a gente, o que eu percebo também é isso, eu vejo uma omissão da igreja, no sentido de que a gente poderia estar fazendo muito mais nesse período. E a gente está mais preocupado em querer contar a nossa dor, o momento difícil que eu estou passando, do que eu ser uma mão para poder abençoar aquelas pessoas que realmente estão precisando, né? A gente fica lambendo as feridas enquanto tem gente que tá morrendo, né, cara?
E assim, a Exatamente. gente sempre olha para a nossa ferida, acha que a nossa ferida é pior do que o outro, mas o pior, isso me leva a entender que a igreja muitas das vezes está alienada, cara. O cara tá falando do time de futebol dele, tá falando do político dele, da comida que ele gosta, mas o cara não tá levando água para quem tem sede, cara. Exatamente. E, por Cara, exemplo, olha, pode nessa falar, época por de favor. pandemia, igual você falou, as redes sociais são os maiores instrumentos agora de conexão. As pessoas estão super se conectando através das redes sociais. Instagram, WhatsApp, Facebook. E aí, cara, é o que eu vejo também. Eu procuro muito isso que você falou. Eu vejo qual que é o perfil da pessoa no mundo virtual. E aí a gente vê que é um perfil completamente que, às vezes, eu olho para aquele perfil, nem sei se é crente, porque não traz. E imagina quantas pessoas que seguem ela, que são amigos dela ali na rede social, que não conhecem a Cristo, e se ela estivesse propagando ou falando, né, como você disse, estivesse falando, como que poderia impactar? Às vezes eu coloco uns textos, pastor, ali no meu Instagram, cara, às vezes eu pensei uma coisa, eu jogo lá. Cara, Uhum. quando eu menos imagino, chega uma mensagem de alguém, e aí eu falo assim, mas nem conheço. Mas não sei, de alguma forma, eu acredito que Deus, ele quer muito que a gente haja. No nosso agir, ele usa o nosso agir para poder transformar. Então, a gente deixa de ser usado por Deus para abençoar pessoas que estão precisando, porque a gente se limita a não fazer aquilo que realmente deveria a gente fazer, né? A gente deveria fazer. Verdade, verdade. Olha esse texto de Efésios, cara. Olha, cara. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus Pai. Se a gente for pegar uma outra versão que eu gosto também, ele vai falar assim, ó, falando entre vós com salmos, versículo 19, né? Falando entre vós com salmos, entoando louvores, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, a gente está fazendo tantas coisas, a gente está falando sobre tantas coisas, mas a gente não fala daquilo que é o principal. A gente não, em vez de a gente aproveitar a oportunidade, a gente está propagando a esperança, cara, a gente está destruindo, a gente está amaldiçoando o outro, a gente está falando mal das outras pessoas, a gente está entrando numa guerra que não tem necessidade nenhuma, enquanto a gente é convidado para estar falando entre nós, com salmos, entoando, louvando nosso coração, hinos e cânticos espirituais. Cara, e quando eu estou falando aqui, não é quando a gente está conversando no domingo. A conversa do domingo ela é muito leve, ela é muito light, né? Tá todo mundo ali, né? Movido com culto, tá todo mundo ali sendo transformado. Agora, o que a gente tem falado? Quais têm sido as nossas conversas quando ninguém vê, né? O que o que a gente tem falado, né? Quando ninguém vê, o que a gente tem conversado quando não tem um amigo nosso da igreja, quando que na rodinha que está todo mundo ali falando outras coisas, o que tem sido a nossa palavra, né, cara? Então isso tem Exatamente. me incomodado, né? E essa questão também do testemunho, né? Lá em Atos 4, versículo 20, os apóstolos tinham acabado de ser presos, tinham sido chicoteados, né? E aí eles foram pressionados a não falarem da esperança viva. E aí o que eles respondem, cara? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Cara, agora, a gente como igreja parece que está letárgica, né, cara? Talvez, eu vejo que até a pandemia deu uma chacoalhada, sabe, Felipe? Eu acho que a pandemia deu uma chacoalhada e ela vem realmente para dar eu acho que ela vem para dar essa mexida na igreja, né? E a gente vê aí que algumas pessoas se despertaram, né? Mas eu ainda vejo assim a igreja de uma forma geral, e aí eu não estou dando nome à igreja nenhuma, estou falando das pessoas, né? A igreja de uma forma geral muito letárgica e gastando tempo em falar coisas que não edificam, enquanto Deus nos chama para falarmos sobre coisas que edificam, sobre coisas espirituais, né? E a gente precisa repensar isso, né?
Eu quero desafiar você que está nos assistindo nessa EBD a repensar, né? O que você tem pensado, o que você tem falado. E, por fim, Filipão, terceira Certo. dimensão, ação, né, cara? Passa pelo pensamento, chega na fala, e da fala vem por quê? Para as mãos, né? Ação, né? Então, cérebro, boca e mãos, né? A gente É, precisa. eu vejo que essa é a dimensão menos utilizada e a mais necessária de todas, porque você vê que as pessoas falam de tudo, discutem tudo, conhecem tudo, mas não fazem nada. Essa é a realidade. Mas por quê, Felipe? Por- Porque para você chegar na ação, você tem que ter uma fala transformada. Para você chegar numa fala transformada, você tem que ter um pensamento transformado. E a gente Lembra? volta lá para Romanos, né? Exatamente, cara. Lembra que a gente falou que o pensamento, né, essa metanoia, ela é basilar, ela é a base de tudo. Se a minha base ela não é boa, se eu construir minha base na areia, o que vai acontecer? É bíblico. A casa vai o quê? Vai cair. Agora, quando eu tenho uma base forte, estou construindo na rocha, a tendência é que as coisas sejam o quê? Muito melhores. Né? Então, Exatamente. e é exatamente nesse caminho progressivo, né? Pensamento, fala e ação. O que a igreja tem feito hoje, cara? O que a igreja tem demonstrado hoje? Quais são as ações, né? E aí, quando eu falo igreja, não estou falando em organização, estou falando em pessoa, em indivíduo, né? Não estou falando em CNPJ, estou falando de CPF, né? Como é que as ações têm impactado o mundo, cara? A gente tem visto aí que o número de cristãos cresce a cada dia, mas o número de corrupção cresce a cada dia, violência cresce a cada dia. O que está acontecendo, cara? Alguma coisa. Porque isso é paradoxal. Alguma coisa está errada, não está, cara? Exatamente. A conta não bate, né? Não é essa matemática aí não tá dando certo, né? Não tá, cara. Lá em 2 Coríntios, né, Paulo vai falar exatamente isso, né? 2 Coríntios 5, versículo 17. Olha só que coisa tremenda que ele vai falar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, o que já passaram, eis que tudo que se fez novo, né? Nós somos agora uma nova criatura, uma criatura transformada. As coisas velhas já ficaram para trás e as coisas novas precisam tomar espaço, né? Exatamente. O que a igreja tem feito, né? O que as nossas ações representam para a sociedade hoje? Será que quando a sociedade me vê agindo, ela vê como se fosse Deus agindo através de mim? Essa é a pergunta que nós deveríamos, ou esse deveria ser o nosso desejo, né? Que a Uhum. sociedade, ao olhar para nós, enxergasse que nós somos o que? As mãos de Cristo, né? As mãos de Deus agindo aqui na Terra. Só que, será que a gente tem sido assim? Quando a gente olha homens, mulheres bíblicas, né? Quando a gente olha para os amigos de Daniel, cara, pô, os amigos de Daniel foram forçados a se dobrar, e aí eles falaram para o rei, não, não, meu amigo, nós não vamos nos dobrar. Tomaram atitude, tiveram ação, nós não vamos nos dobrar. Ah, e quem é esse Deus que vai... Cara, se Deus quiser livrar a gente, ele vai livrar. Se ele não quiser, meu amigo, pode deixar a gente arder ele na fornalha, porque essa é a vontade dele. Será que a gente tá com essa disposição, né, de realmente virar e falar assim, cara, ó, faz o que você quiser, mas eu não vou abrir mão, né, das minhas ações, que são ações Exatamente. espirituais, são aquelas ações que são da vontade do Pai para a minha vida, né? Será que é isso que a gente tem vivido hoje, ou a gente está vivendo aí uma igreja apática, uma igreja que muitas das vezes até fala, mas não age, né? E a gente vai ver aqui em vários exemplos o próprio Jesus acabando com isso, né? Os fariseus, né? Os fariseus eram excelentes em fala, mas não tinham o que? Ação, Atitude. né? Ô, pastor, Atitude. uma coisa que também eu tenho percebido muito nesse período é exatamente isso que você acabou de falar. A atitude ela tem que ser sempre o seguinte, igual os três amigos aí na fornalha. Se Deus me livrar, glória a Deus. Mas se Ele não me livrar, glória a Deus ao mesmo tempo. O que eu tenho visto hoje, e aí eu não sei se está parecido aí, se você vai concordar comigo, mas o que eu tenho percebido hoje?
A atitude das pessoas é em prol daquilo que elas querem que Deus faça. E se Deus não fizer conforme elas querem, elas abandonam a Deus. Então, por exemplo, eu tenho um jovem que está pedindo muito a Deus uma coisa. E aí Deus não dá essa coisa a ele. Ao invés de ele falar glória a Deus e continuar feliz, porque Deus sabe o que é melhor para ele, ele fala assim: não, Deus não me ouviu, Deus não é meu amigo, Deus não quer me ajudar, e eu vou embora. E vai embora. E eu já tenho presenciado isso, vários jovens indo embora, porque estavam na igreja simplesmente esperando que aquilo que eles queriam acontecesse. E se não acontece, eles não glorificam a Deus, mas eles vão embora, simplesmente vão embora. Filipão, essa é a mesma história do Toshines, né? Toshines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Cara, por que que esse jovem tem essa atitude? Porque ele não teve o que ainda a mente transformada. Lembra lá de Romanos, né? Romanos vai falar o seguinte: para que você possa experimentar, a gente fazendo agora uma outra, uma releitura do versículo, né? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ter o quê? Ter sido transformado, começando o quê? Numa mente renovada. Cara, eu nunca vou conseguir entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável se a minha mente não for o quê? Renovada. Por quê? Porque aí eu não estou na expectativa da vontade de Deus, mas eu estou na expectativa de que ele cumpra a minha vontade. E aí o dia que ele não cumprir a minha vontade, porque ela não é boa, perfeita e agradável para mim, ele sabe disso, eu vou o quê? Sair fora, eu vou vazar. A gente estava conversando essa semana sobre um pastor aí, né? E o Jonas Madureira. O Jonas Madureira ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que na atualidade a gente quer colocar Deus de joelhos à nossa vontade, né? É isso aí, é isso aí. Eu quero ordenar, eu quero mandar, eu quero decretar, eu quero falar, né? E Deus, na verdade, ele vai ser o quê? Aquele que vai fazer minhas vontades, cumprir meus caprichos? Não, de maneira alguma. De maneira alguma, nunca, né? Nunca. Na verdade, e aí, lembra que a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Do Murray, né? Que ele vai falar que a santificação é justamente um combate ao orgulho da realização, né? Na verdade, o orgulho não tem que ser da minha realização nem da minha vontade, tem que ser do quê? Do cumprimento da vontade do Pai, né? Então, quando eu sim estou de joelhos diante de Deus, quando eu sim estou com o rosto em terra diante de Deus, e aí eu entrego para Ele a minha mente, deixo Ele mudar, a minha fala é mudada, a minha ação automaticamente ela é transformada também. E aí eu consigo atingir o quê? Um processo de transformação espiritual nas três dimensões, que não fica só no pensamento, que não vai do pensamento e para na fala, mas que vai de pensamento, fala e chega até a ação. Então, quer dizer, sai da mente e chega nas mãos, né? Aí as minhas mãos vão e fazem, né? E aí eu gosto muito quando a gente fala das mãos, né? Que as mãos vão e fazem, quando a gente olha lá em Isaías, né? Se eu não me engano, capítulo 2, ele vai olhar para o povo e aí ele fala assim para o povo, ó, não cheguem perto de mim, as mãos de vocês estão cheias de sangue. Por quê? Porque era um povo que, muito embora tivesse todos os rituais, cumprisse todos os rituais, era um povo que ainda não tinha uma mente transformada, uma fala transformada e uma ação transformada. Nós precisamos, se nós queremos realmente viver um processo de santificação, ter a mente transformada, a fala transformada e a ação, a execução sendo transformada também. Amém, querido? Amém, pastor. Vamos Que orar, né, palavra, cara? hein? Vamos orar. A palavra de Deus, né, cara? A palavra do Senhor, ela vem para nos incomodar, né, cara? Ela vem para nos tirar, né, e fazer a gente refletir olhando para a gente mesmo, né? Esse que é o grande segredo, né? Quando eu leio a palavra de Deus contra mim, né? Quando eu olho para dentro de mim, né? Então, nesse período que a gente estava preparando, eu estava pensando assim, rapaz, eu preciso mudar muito meu pensamento, preciso mudar muito minha fala, preciso mudar muito a minha ação, né? E eu pedi a Deus, falei, Deus, tem misericórdia de mim, me corrige a cada dia, porque nós precisamos realmente pedir a Deus que Deus nos corrija e nos ajude, né, a ajustar essa rota, né, essa rota da santificação. Exatamente. Isso aí. Vamos orar. Ora pra Vamos lá? gente aí, pastorzão. Vamos. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade tremenda, ó Pai, tremenda, Sim. Senhor, de aprofundar
na palavra do Senhor, ó Pai, e ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Queremos pedir que essa palavra traga transformação às nossas vidas, ó Pai. Alcance, ó Pai, por misericórdia, muitas e muitas pessoas com a palavra do Senhor, ó Pai. E mais do que alcançar, transforme, ó Pai, muitas e muitas pessoas. Transforma, Senhor, a nossa mente. Transforma, Pai, o nosso falar, ó Pai. Transforme as nossas ações. Que possamos, ó Pai, realmente passarmos por um processo de metamorfose completa, onde o gerente desse processo é o Senhor, onde aquele que cuida do processo é o Senhor, ó Pai. E que nós sejamos apenas matéria-prima nas mãos do Senhor, ó Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Júnior, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por essa palavra que tenho certeza que vai abençoar muito todos que estão ouvindo aí nesse momento, que já abençoou, né? Todos que estão ouvindo essa palavra aqui nesse momento. E, pessoal, é assim, cara, é dessa forma que nós vamos viver essa transformação. A gente falou de metamorfose o mês inteiro. Então, olha só, começa aqui, ó. Se você tomar a decisão na sua mente, no seu pensamento de mudar, você pode ter certeza, cara, que Deus vai te dar tudo que você precisa para você conseguir realizar essa transformação. Porque o que Deus quer é isso, cara, é que você volte à essência, que você volte a ser aquilo que Ele sempre sonhou com você. E eu tenho certeza que essa palavra, nessa manhã agora, essa última EBD, vai transformar completamente sua vida se você ouvir o que foi falado aqui e colocar em prática e falar e começar o pensamento, né? Pensa, fala e haja. Eu tenho certeza que sua vida vai transformar, mas não só a sua vida, a todos que estão à sua volta. Pastorzão, cara, brigadão, amigo. Obrigado mesmo. Só fazer um ganchinho aqui. Claro. Eu sei que o EBD não é de jovens, mas eu quero desafiar você que é jovem, que está nos assistindo. Estamos passando aí por esse processo de metamorfose, né, Felipe? Sim. E nesse processo de metamorfose agora, tudo está nos levando para uma área mais jovem, né? Então, está sendo forçado a fazer tudo online, as redes sociais estão sendo muito mais acessadas, e você, jovem, pode fazer transformação na sua rede social, e sua rede social pode transformar vidas. Então, eu quero incentivar você, analise, né, pense, ore, peça a Deus para que Deus dê direção a você, para que Ele use você como ferramenta dele nas redes sociais, né? Você que é jovem, esse processo está na mão da juventude. Estamos vivendo um momento onde a igreja precisa, né, da juventude operante, da juventude forte, para que a palavra de Deus possa ser divulgada. Exatamente. É isso aí, galera. Pega a palavra aí do pastor. O pastor sabe o que está falando, hein? O pastor Júnior tem bastante experiência aí com essa galera. Eu sou um aluno dele, fico aprendendo aí direto com ele aí. Nossas ligações só duram 1 hora, né, pastor? 1 hora e meia. Muito bom, né, rapaz? É benção. Bom demais, bom demais. Pastor, novamente, muito obrigado. Quero te agradecer aí por a sua disponibilidade. Pessoal, a gente vai ficando por aqui na nossa EBD também. Quero agradecer a todos que permaneceram até agora com a gente. Deus abençoe vocês. Hoje à noite temos o encerramento do mês dos jovens. Temos muita coisa boa, vai acontecer muita coisa legal. Não fica de fora. Participe presencial, se você puder. Coloque seu nome na lista. Se não puder, fica online com a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém, irmãos? Um grande abraço, fica com Deus. Pastor Júnior, brigadão, tá? Grande abraço aí para você, nos States aí. Amém. E Deus abençoe você, a família, toda a igreja aí, todo mundo. Valeu, amém, pessoal. Beijo para todos, gente. Tchau, tchau.